Shalom, graça e paz. Hoje nós iniciamos a leitura e estudo do livro de Provérbios. Então hoje, dia 1, Provérbios 1. O texto começa dizendo que para adquirir o conhecer a sabedoria, receber a instrução, dar aos simples prudência, aos moços conhecimento e discernimento, é preciso ter temor. O versículo 7 diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. E por esse motivo, em Provérbios, vemos o ensino do temor do Senhor como o princípio da sabedoria, como conceito essencial durante todo o livro. A sabedoria é a capacidade de julgar corretamente e agir prudentemente. Mas em Provérbios significa viver e pensar em conformidade com a verdade de Deus e os seus ensinos. Vamos observar algumas palavras deste versículo. A primeira delas é temor. Temer não é ter medo, mas é um sentimento de profundo respeito e obediência. A palavra Senhor aqui no hebraico, ela é o tetragrama, o nome que é revelado, por exemplo, em Êxodo 3,14, quando Moisés pergunta quem ele vai dizer que apareceu para ele, o Senhor diz, eu sou o que serei, porque é aquele que dá destino. A palavra princípio que aparece a seguir é a mesma que está lá no começo do livro de Gênesis, Bereshit, né? No princípio. Então, é as primícias, não é só um tempo, mas é o essencial. Depois vem conhecimento, que é a capacidade de perceber, discernir e adquirir discernimento prático sobre a vida e o mundo. E o texto vai dizer que todo insensato, rebelde, ele rejeita ativamente a Deus. E aí não está ligado a intelecto, mas está ligado à moral. E desprezam. Por quê? O verbo vai indicar algo algo que é tratado com desdém, com rejeição, zombaria. E a seguir, em uma sequência de vezes, o autor então vai passar a falar filho meu. Uma forma carinhosa de chamar aquele que é ensinado. E ele diz no versículo 8, ouve, filho meu. Ouvir aqui é a palavra shema, no sentido de ouvir com o intuito de obedecer. Do pai, ele recebe a instrução, que é treinamento ou disciplina. E a mãe cabia dar ensino, doutrina, orientação. E como recompensa, o filho vai receber colar no pescoço, que é uma referência aos adornos dos reis. Então, a grande verdade é que nós somos príncipes nessa terra e recebemos uma herança do nosso pai. Agora, do versículo 10 ao versículo 19, são dados alguns alertas para não cair em tentações. E do versículo 20 ao 33, nós temos aqui advertências quanto à negligência da sabedoria. Caso não haja atenção aos conselhos, haverá consequências. Deus não irá ouvir e ele não vai responder. E eu quero deixar em destaque o versículo 23, que diz assim, convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Para recebermos do Pai uma porção, é preciso primeiro endireitar nosso caminho. Conversão é a alteração de sentido, de direção. A direção que decidimos seguir vai determinar aquilo que recebemos do Pai. Esse é um chamado ao arrependimento. Então vamos refletir hoje sobre algo? Que áreas da minha vida eu preciso alinhar ao temor do Senhor? Pense nisso. Se necessário for, leia o texto de novo e nos vemos amanhã. Shalom, shalom.